O assunto agora é a vitória que Donald Trump obteve na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela decidiu hoje que presidentes americanos possuem imunidade parcial quando se trata de crimes cometidos no exercício do cargo. Reportagem da nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. A decisão afeta sobretudo os processos envolvendo os atos de 6 de janeiro de 2021. Trump ainda pode ser julgado e condenado, mas é improvável que isso aconteça antes da eleição de novembro. E caso ele se torne presidente mais uma vez, terá acesso a uma série de manobras para se livrar das acusações. Trump alega que estava apenas cumprindo seu dever como presidente ao apontar possíveis irregularidades na eleição de 2020, lembrando que não houve qualquer tipo de fraude no processo. Sua defesa argumenta que ele teria direito, então, à imunidade presidencial. Caso contrário, abriria precedente para que futuros presidentes sejam alvo de processos com motivações políticas. A Suprema Corte decidiu que presidentes têm imunidade absoluta em relação a atos oficiais do cargo, entendidos como aqueles atribuídos pela Constituição, mas não em relação a atos não oficiais. O julgamento volta agora para as cortes inferiores, que devem decidir quais atos de Trump poderão ser classificados como oficiais ou não. Das 4 acusações contra o ex-presidente, 3 tratam de conspiração e uma de obstrução de procedimento oficial. E o julgamento, que a princípio estava marcado para março desse ano, não deve acontecer antes de novembro. Nas redes sociais, Trump comemorou e chamou o resultado de vitória da democracia. Já o presidente Joe Biden disse que a medida não anula os fatos. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. A juíza liberal Sonia Sotomayor afirmou que a decisão é perigosa porque abre precedente para que presidentes se sintam no direito de violar a lei por serem imunes em alguns casos. A postura dos juízes já era esperada. Nos Estados Unidos, era consenso que os magistrados iriam escolher um caminho do meio, sem garantir a Trump a imunidade total, mas também sem negar alguma imunidade. Agora, o importante será observar de que forma as campanhas vão se apropriar do resultado e qual será o impacto no público até o dia 5 de novembro. Excelente pergunta que a nossa correspondente deixou no ar. Como é que o público vai absorver essa notícia? E Biden foi a público imediatamente comentar uma decisão do Supremo lá, coisa rara nos Estados Unidos. Aqui é normal, lá é raro comentar decisões do Supremo. E a frase dele é dura. No one is above the law. Ou não? Bom, isso está consagrado na Constituição americana, que ninguém está acima da lei. O Biden está dizendo que não está mais. Bom, o que, na verdade, nós estamos vendo é uma guerra eleitoral a pleno vapor. O ponto central, na minha avaliação, é que o jogo está sendo jogado. Houve erros nas apostas de que o Trump, primeiro, seria desgastado perante a justiça. Isso não se traduziu politicamente. Ele, na verdade, a cada avanço nos tribunais, isso acabou o fortalecendo. Houve a aposta de que, durante as primárias, o Partido Republicano encontraria alguém forte, um contendor, que conseguiria solapar a preferência da disputa contra o Trump. Trump acabou prevalecendo e retirou vários candidatos que supostamente seriam competitivos. E se a gente olhar nos estados centrais, onde a eleição vai ser decidida, nos denominados swing states, ele está à frente do Biden em todos eles. Portanto, são vários erros de avaliação. O ponto central, na minha opinião, que a decisão da Suprema Corte, hoje, ela obviamente turbina o Trump, ela vitamina o Trump. Para o público do Trump, isso, na verdade, cai como uma grande notícia que pode consagrá-lo nas eleições. Para o público do Biden, pode fazer com que o Partido Democrata tem que tomar 2 decisões. Ou eles precisam se mobilizar rapidamente
né? Ou eles vão ter que buscar uma saída para além do Biden. Kai, sobretudo com a sua biografia profissional e pessoal também, de um país como a Alemanha, no qual, exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, a predominância da norma é praticamente a característica nacional. Como é que você vê essa decisão da Suprema Corte americana? Porque o presidente americano está dizendo o seguinte, eles estão subvertendo a norma. Isso assim, faz 50 anos, né, que Nixon falou, eu sou o presidente, então não é ilegal. I'm the president, so it's not illegal. Aqui estamos. Em alguns, o que a Suprema Corte falou hoje é que no exercício do cargo, o que o presidente faz não é ilegal. Não, isso... Não teríamos tido Watergate, porque Nixon foi acusado de espionar ilegalmente seus opositores. Exatamente. Então, eu acho que me parece uma decisão complicada em relação de separação de poderes e algo que, para falar da Alemanha, na Alemanha não teria acontecido, embora nos últimos anos nós temos tido um debate sobre a politização do judiciário na Alemanha, onde vários juízes de tribunais regionais foram identificados como simpatizantes da extrema-direita, da AfD e tudo mais. Então, isso está começando na Alemanha, não chegou ao nível dos Estados Unidos e, ao contrário do que acontece aqui, o que acontece nos Estados Unidos, juízes da Suprema Corte ainda não aparecem na televisão, não comentam as próprias decisões, só tomam as decisões. Mas eu acho que nós estamos mais lento, mas estamos, infelizmente, no mesmo caminho na Alemanha. Nesse ponto nós avançamos, hein, Daniel? O que o judiciário pode ou não pode fazer na política? Sabe que eu vi a ministra da Suprema Corte americana falando agora e imediatamente pensei nas entrevistas que estão sendo dadas com cada vez mais frequência. Entrevistas, aparições públicas, discursos, presença em eventos, né? Nesse ponto, a Suprema Corte americana tradicionalmente se mantém um pouco mais à parte, né? Mas é impressionante, William, como o que a gente observa aqui é um sentimento de absoluta preocupação do governo brasileiro com os últimos, toda a sequência de eventos recentes, né? Trump à frente das pesquisas, desempenho catastrófico de Joe Biden no debate, agora essa decisão pró-Trump, por assim dizer, né? Tudo isso vai criando um sentimento no governo brasileiro, agora no governo Lula, de que é cada vez mais provável ter que lidar com um governo americano que vai ser mais protecionista, menos colaborativo na área ambiental, possivelmente saindo do Acordo de Paris no ano em que o Brasil vai sediar a COP30. E é impressionante como isso engaja e reenergiza também a militância bolsonarista, porque, afinal, se você não tem notícias no campo interno, no campo doméstico que te animem, a direita não tem um candidato óbvio em 2026, você tem ali, em todos esses países que têm se caracterizado por um pêndulo eleitoral, uma reversão ali para a direita, Argentina, França agora e Estados Unidos. Isso tudo dá um dinamismo, um vigor para a direita que também influencia aqui, né? Thaís, a gente já brincou muitas vezes contigo aqui, chamando você de musa da institucionalidade. Pela maneira, às vezes, até bastante apaixonada, no bom sentido, com que você defende, por exemplo, a predominância do que é muito claro do ordenamento jurídico, como que as coisas funcionam em termos de instituições. Você deve ter ficado horrorizada com o que aconteceu? Eu fiquei bastante preocupada, William, porque assim, o mundo está muito sem liderança, né? Aqui no Brasil a gente fala tanto de como a insegurança jurídica, né? A imprevisibilidade, né? Da caixinha de surpresa que é o Poder Judiciário no Brasil, essa coisa opinativa dos representantes do Poder Judiciário no Brasil, de como isso prejudicou tanto tempo. Eu já fiquei pensando, o projeto econômico de Biden é inflacionário. Por natureza, né? Porque é um cara que vai fechar o país, enfim, os Estados Unidos é um país absolutamente aberto para o mundo. Ele foi inflacionário quando o Trump assumiu em 2017, mas não era a situação de hoje. Portanto, já é
um programa inflacionário. Se os Estados Unidos deixarem de ser o maior porto seguro para investimento no mundo, porque a justiça passa a ser uma justiça opinativa e de fundamento político, de novo, não é uma questão que vai provocar efeitos no curtíssimo prazo, mas pode ser uma guinada que mexe com a economia global e não só com a economia americana. Hussein, vamos lá agora a Biden. Tratamos de Trump, as chances dele parecem ter sido ainda mais, apoiadas pela decisão do Supremo. É uma vitória, ele comemora como uma vitória. Biden, fica ou não na eleição? Bom, está claro e está evidente para todo mundo que o Partido Democrata está em pânico. Está em pânico porque sabe que o Biden não tem como sustentar um debate com Trump e o seu desempenho tende a ser cada vez mais catastrófico. Bom, o partido essencialmente sabe que não pode forçar o presidente incumbente ou substituí-lo na marra. Isso é um processo de negociação política. O presidente precisa se convencer e ser convencido pela sua família de que ele precisa prestar um serviço ao país. E prestar serviço ao país é ele deixar a competição e ajudar a construir um nome viável para essa disputa. Quanto mais se demora a escolher esse nome, né, mais Trump se fortalece e se consolida, mais frágil será esse possível sucessor. Pois bem, outro ponto fundamental que queria sublinhar é que o Partido Democrata sabe que a eleição não somente prejudicará o Biden, mas prejudicará também eleição para governador, eleição para o Senado, eleição para a Câmara. Então, os democratas podem sair extremamente enfraquecidos se eles tiverem um mau desempenho também na contenda presidencial. Isso que o Hussein está acabando de descrever, Kai, sugere na sua condição de analista político, professor de Relações Internacionais, que as forças políticas dentro do Partido Democrata levem o Biden a se convencer de que não dá? Ou teremos a predominância do indivíduo? Olha, eu imagino que vai ter muito, ou já está tendo, muitas conversas internas sobre isso. Eu não imagino que esse debate tenha passado sem alguém lá dentro falar, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. E não importa, na verdade, que as respostas do Trump também muitas vezes não foram muito coerentes, que ele não faz um discurso muito coerente quando ele tem os comícios, tudo, não importa, o narrative está decidido nesse sentido. Porém, eu acho que, isso foi dito agora, o tempo está correndo contra alguma mudança, né? Porque é muito curto. Você diz mudança do candidato. Mudança de candidato nessa altura, porque é muito curto e tem que ser viável, né? Não somente corretamente, acho que identificado para presidente, mas para a Câmara e Senado. E o mapa do Senado esse ano é muito desfavorável aos democratas, então é possível que os democratas vão perder a presidência. A Câmara já não tem, mas e o Senado? E aí? É que o Senado está meio a meio, 50-50. Tem um quer voto dizer, apenas. um voto, no caso, o voto de Minerva da vice-presidente que preside o Senado. Então, o que pode acontecer nesse cenário? Eles vão perder o Senado, vão perder a Câmara e vão perder a Casa Branca. Né? Vai ser um strike triplo. Né? E aí isso vai ficar muito mais fácil para o Trump implementar a agenda dele, sair do Acordo de Paris, dificultar a relação transatlântica, como ele fez na sua primeira administração, de querer cobrar taxa dos países membros da OTAN, de arruinar ou, em certa medida, colocar o Oriente Médio num compasso de instabilidade. Então, isso é um cenário real.
A guerra comercial com a China, que ele instalou, era altamente prejudicial. E quando ele fala que se ele vencer, a guerra vai acabar, bom, vai acabar para quem? Porque provavelmente ele não vai apoiar, ele não vai deixar de apoiar os ucranianos, mas ele vai deixar o Putin seguir a guerra da forma como ele quer. Daniel, você já nos indicou, é rápido, bem rápido, porque a gente tem pouquinho tempo só. A gente tem plano B para isso? Plano B para a vitória do Trump? Afirmo. Olha, o cenário que se descreve aqui é de ter que lidar com uma catástrofe, né? São duas personalidades que não coincidem, Lula e Trump. Eu até perguntei algumas vezes, William, para conselheiros do presidente Lula, se poderia acontecer uma certa química pessoal, como aconteceu surpreendentemente, apesar das divergências ideológicas, entre Lula e George W. Bush, que se tornaram quase amigos, né? A resposta é sempre categórica, isso não tem a menor possibilidade de acontecer, que não se espere o mesmo cenário por N motivos, mas não, Lula e Trump sequer devem se encontrar. Daniel, obrigado por enquanto, mas eu queria agradecer a você, Hussein Kalut, pela presença aqui no estúdio conosco, cientista político pesquisador de Harvard, e a você também, especialmente, Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP. Obrigado pela participação aqui. Boa noite a ambos.